Hoje eu quero trazer vocês para uma reflexão. Como funciona o sistema familiar na construção da nossa personalidade? É muito importante entendermos que nós somos a construção de algo na nossa vida e a nossa personalidade não foge dessa situação. Nós trazemos uma personalidade de ancestralidade, que isso já é um impacto que vem dentro da alma, e essa personalidade, ela é o que chamamos de subconsciente, aquilo que está guardado dentro de nós e que é a natureza do próprio espírito. Porém, a outra personalidade, que é a nossa personalidade de ação, ela é uma personalidade que ela é construída. E é nesse ponto que eu quero falar para você sobre a importância da nossa família, do lugar que nascemos, dos convívios que vamos tendo nessa construção, para que a gente, na maturidade, possa utilizar essas ferramentas e poder ter um modo de ação para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Desde criança, eu tive um pai, uma mãe, nasci dentro de uma família, e minha referência como pessoa, como indivíduo, estava dentro do meu lar, dentro da minha casa. A minha mãe sempre teve, que era a pessoa que estava com a gente todo o tempo, ela sempre foi a base emocional dentro de casa. Ela era a nossa conselheira, era ela que nos dava limite, o sim e o não partia muito da boca dela. E por que isso? Onde estava meu pai nesse momento? O meu pai, ele sempre teve atividades na vida dele viajando. Naquela época, nós estamos falando nos 60, não existia essa facilidade de um WhatsApp, olha, eu estou chegando, eu vou fazer, ou ligar do meio da rua um celular ser atendido. Então as coisas elas eram programadas, havia um distanciamento entre o casal, porque um tinha que apoiar o outro. E muitas vezes o meu pai passava 3, 6 meses fora de casa, e quando ele voltava, na forma dele de compensar a sua ausência, ele vinha cheio de presentes. Então era como se nós tivéssemos, cada vez que ele chegasse em casa, um Papai Noel, que estava chegando com presente, com roupas, com risadas, porque ele sempre, por onde ele passava, ele ia comprando coisas, lembrando dos filhos e trazendo para o nosso lar brinquedos. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente já brincava com brinquedos que vinha lá da Zona Franca de Manaus, que meu pai viajava na região norte do Brasil e ele trazia umas coisas espetaculares para a nossa época, Então nossa família era uma família que vibrava com tudo isso. Porém, nem tudo são flores. Houve uma separação, nós éramos 6 filhos e nós tivemos que conviver com essa ausência definitiva paterna, e essa mãe também que teve que abordar e abraçar todos nós como uma verdadeira leoa. E ela sempre, por um lado, uma mão firme, decidida, corajosa, e do outro lado, uma mão generosa, uma mão amiga, uma pessoa que sempre estava presente a nos dar os seus sábios conselhos. Por que eu estou falando sobre isso? Nós fizemos um trabalho muito interessante que será apresentado por esses dias, que fala muito dessa relação mãe e filho, essa relação da importância. E falamos e vamos falar de crianças especiais, crianças que têm uma necessidade maior do que uma criança que não tenha certas necessidades. Hoje nós estamos falando de déficit de atenção, hoje nós estamos falando de autismo, hoje nós estamos falando de N situações oriundas da natureza humana dessa geração de crianças que está chegando. Mas eu entendo, e nisso nós concluímos, que se um pai e uma mãe não estão presentes e não abraçam esses filhos, lutando e buscando caminhos e direção, a rua fatalmente vai puxar essa pessoa. A minha mãe tinha um ditado que ela dizia: eu quero que vocês aprendam dentro de casa e comigo, porque a rua nunca vai ensinar a verdade, a rua ela vai seduzir para te levar até ela. E nós sempre estivemos dentro disso. Então não existia tabu. O horário de almoço era sagrado, ali nós falávamos de tudo. Nós falávamos das nossas necessidades, das nossas buscas, do que nós estávamos precisando, ela todo monitorando cada um de nós dentro dos seus estudos, o que está fazendo, o que está produzindo. Ela era extremamente participativa nesse aspecto, sobretudo na questão da nossa educação moral mesmo, como cidadãos.
preparando a gente para um futuro onde ela sabia que lá no futuro nós não poderíamos contar com ela. Eu sou de uma geração que teve que aprender a caminhar para seguir o caminho. Hoje eu observo, infelizmente, uma geração de pessoas jovens, cheia de potencialidade, até como numerólogo mesmo, eu vejo talentos assim impressionantes, mas eu vejo muito pouco proveito desses talentos. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa nasce numa família disfuncional, numa família onde havia toda a possibilidade desse indivíduo, desse ser humano, ser uma pessoa pujante, uma pessoa feliz, uma pessoa que agregasse valores, e ela simplesmente, por essa falta de apoio, seguiu caminhos na vida, né, às vezes por abandono também, e a rua não foi uma grande professora. Nós temos que entender de que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência aqui nesse plano, né, uma experiência física. Nós não somos um corpo físico vivendo uma experiência espiritual, é o oposto. Somos espíritos vivendo aqui dentro da matéria e dentro dessa nova identidade que nos foi dada. Então nos cabe muita responsabilidade do autoconhecimento. Mas isso vem lá de trás. A família precisa nos apoiar. A família precisa nos entender, precisa nos ver que talentos nós temos. Hoje, gente, nesse mundo moderno que eu e você vivemos, hoje um jovem, ele tem a possibilidade de se conectar com N coisas positivas, buscando informações ricas, informações importantes na sua vida. E nós também descobrimos, hoje com o ambiente tecnológico, que ninguém está sozinho numa briga, numa luta, né? Então seu filho pode ter um problema, aonde a mãe... Muitas mães têm os filhos com os mesmos problemas. Então hoje existe uma possibilidade das pessoas sentarem, discutirem, se interessarem e buscarem caminhos e soluções para que cada um possa atingir o seu objetivo. Então o uso desse material tecnológico e essa comunicação instantânea tem aberto portas impressionantes no caminho de vida que cada um nós estamos seguindo. Então, quando você reúne grupo de mulheres, que é o caso de um próximo podcast que vamos anunciar, que tem um ponto em comum, pode ter certeza, são mães que estão norte, sul, leste, oeste, em qualquer lugar do mundo que encontram nesse interesse e aí vão participar de entender, acolher, observar e também se apoiar, porque as mães também precisam de apoio. Os pais também precisam, obviamente. Mas a função do pai é o prover, o masculino, né? Tudo é yang e yin. Então, quando nós vemos a figura paterna, nós nos remetemos energeticamente à figura da autoridade, à figura da provisão, à figura que diz, vou contar para o seu pai, e a gente ficava que nem louco quando escutava isso. Mas e essa geração toda que nasceu sem pais? Essa geração dos abandonos, que é muitas pessoas que estão aqui me escutando, é fato. Os pais abandonaram os seus filhos, deixaram com suas mães, às vezes as mães com mais de 1, 2, 3 filhos, e essa ausência da figura paterna é uma coisa que abre um hiato, uma dificuldade muito grande às vezes no caminhar dessas pessoas. São as feridas que vão sendo construídas na nossa infância. Todos nós temos algum tipo de ferida, mas todos nós temos hoje conhecimento para curar essas feridas. Nós não precisamos ficar arrastando corrente a vida inteira, não há essa necessidade. O ser humano ele precisa entender de que nós estamos na era da comunicação plena e temos que utilizar essa comunicação para o bem. E muita gente não está fazendo a utilização disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós estamos trabalhando de uma forma muito bacana, muito harmoniosa. Reunimos um grupo de pessoas inteligentes, capazes, para que nós fizéssemos esse podcast. E esse podcast, modéstia à parte, está muito bacana. Alto conteúdo. Eu acho que cada vez que você assistir um podcast, você vai levar um monte de respostas que de repente você pode estar procurando. Por quê? Porque a proposta do nosso trabalho é trazer gente normal, comum e corrente que se encontra em todos os cantos do mundo. Não é trazer uma estrela de Hollywood, apesar de eu atender clientes de Hollywood, mas não é trazer uma estrela de Hollywood para ter 1 milhão de likes,
por algo que apenas a pessoa olha uma imagem e já está dando like, nem escuta o conteúdo. Nós não queremos essas pessoas que vivem em bolhas, nós queremos as pessoas que quebram as bolhas, que quebram o Matrix. Então, tanto os pais precisam ter uma compreensão e dar um suporte melhor para os filhos, porém eu entendo que a ausência hoje, nesse mundo moderno, que uma mulher precisa ir para a rua, trabalhar, trazer o sustento, porque um homem sozinho já não consegue manter uma casa, manter um lar, é uma dificuldade muito grande. E eu noto que essas mães, elas acabam querendo compensar essa ausência. E essa compensação de ausência começa a criar uma permissividade e uma falta de controle sobre seus filhos, e esses filhos se tornam verdadeiros rebeldes, pessoas desorientadas, que não têm realmente uma intenção de alcançar determinados pontos para até mesmo devolver à família tudo aquilo que lhe foi investido. Então, preste atenção, você pai, você mãe, olhe com mais carinho para o seu filho. Cuide do seu filho. Entenda como ele pensa. Faça estudos psicológicos, estudos numerológicos, astrológicos do seu filho, que são ferramentas que funcionam e que ajudam na compreensão daquele ser. Não queira e não deseje que ele seja igual a você, porque nós somos seres individuais. Nós somos um coletivo humano, mas somos cada um uma identidade energética, igual um Pix. Cada um tem seu Pix. Igual uma carteira de identidade, cada um tem sua carteira de identidade, igual um e-mail. Não existe duas pessoas com o mesmo e-mail no mundo. Então aceite a sua identidade e trabalhe dentro disso. Ok? Espero que você tenha gostado dessa mensagem.